Após a libertação do Egito, Deus estabeleceu com o povo de Israel uma aliança que se concretiza no dom dos 10 mandamentos. Por isso que se diz que a proclamação dos mandamentos se enquadra no contexto da aliança. De fato, a proposta de Deus em firmar uma aliança com o seu povo é desenvolvida nestes 10 mandamentos, de acordo com aquilo que nos traz o livro do Êxodo, no capítulo 20, versículos 1 a 17, que nós ouvimos na primeira leitura dessa missa. Os mandamentos, antes de mais nada, eles são prova do amor de Deus por seu povo, por nós. Manifestado esse amor através das mais extraordinárias intervenções na história e na vida do povo. Primeiro do povo de Israel, depois do povo cristão. Os mandamentos, assim, são o fundamento da fidelidade e do amor de Deus. Por isso que o Decálogo é apresentado como lei, mas não qualquer lei, não é uma lei civil, mas é uma lei que transborda o amor de Deus, que depois de ter libertado o seu povo da escravidão material lá no Egito, quer libertar também o seu povo de toda a escravidão moral, das paixões e do pecado. Por isso, os mandamentos dizem respeito a isso. A intenção de Deus é unir o seu povo a si, em amizade, em intimidade, numa bondade onipotente e misericordiosa que espera da nossa parte fidelidade. Deus é fiel a nós nos mandamentos e Ele espera que a nossa resposta também seja fiel a Ele e à sua vontade divina. Portanto, os mandamentos se abrem para nós como um verdadeiro caminho de liberdade, um caminho de salvação. E compreendendo que eles são leis, precisamos entender também que essa lei de Deus não é uma imposição, não deve ser vista como uma imposição, mas deve ser vista como um dom, porque lei e palavra aqui elas são sinônimos. Os mandamentos é palavra de Deus dirigida a nós, que espera de nós, o Senhor Deus, uma resposta. Os mandamentos é fonte de bênçãos para aqueles que os seguem e os cumprem de modo fiel. Os mandamentos é aquele preço de resgate de todo tipo de escravidão e alienação. Também são os mandamentos o meio de crescimento pessoal e comunitário. E ainda um apelo à interioridade, um apelo à comunhão, um apelo para estarmos neste caminho de interioridade e comunhão com o Senhor nosso Deus. Quando a gente lê as páginas da história do povo de Israel, nós percebemos, nos damos conta que Israel não foi coerente ou condescendente com aquela fidelidade que Deus lhe propôs através dos mandamentos entregues ao povo de Israel em primeiro lugar, por meio de Moisés. Porque Israel se desviou do caminho e abandonou e traiu o Senhor Deus muitas vezes. São muitos os casos, os exemplos dessa traição ou dessa forma de infidelidade de Israel para com Deus. Aí, no plano de salvação, Deus, que sempre arquiteta tudo de modo pedagógico e ao mesmo tempo maravilhoso, quis que Jesus viesse a nós. Era preciso que o Messias viesse, era preciso que o Salvador viesse. E ele vem não para mudar ou instaurar uma nova lei, mas para restaurar essa lei antiga, para completá-la, para aperfeiçoá-la, sobretudo naquele tocante ao amor e à interioridade por parte
do povo para com Deus e suas promessas. É lícito nós dizermos que Jesus, ele supera a lei de Moisés, porque ele apela não para a exterioridade da lei de Moisés, como os israelitas infelizmente acostumaram-se a viver e a celebrar, mas apela Jesus para a interioridade da lei. A lei deve ser vivida não no exterior, a lei deve ser vivida dentro do coração. Assim, Jesus quer resgatar a originalidade, Jesus quer devolver o sentido, quando Deus entrega os mandamentos a Moisés e esse, por sua vez, o povo. Jesus vem para libertar a lei e o ser humano de todo formalismo e práticas vazias, a fim de que homens e mulheres sejam reconduzidos a essa experiência autêntica do amor de Deus. O Evangelho nos ensina, ouvimos no Êxodo, também aprendemos do Catecismo da Igreja, que Cristo faz esse movimento todo de resgate, de originalidade, resumindo os 10 mandamentos da seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Aqui estão aqueles 3 primeiros mandamentos que dizem respeito à nossa relação com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festa. Jesus completa: e amarás o próximo como a ti mesmo. Todos os outros 7 mandamentos dizem respeito como deve ser a nossa relação com o nosso próximo. Daí vem o não matar, não pecar contra a castidade, honrar pai e mãe, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher ou o homem, da próxima ou do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Jesus resume a lei de Deus nessas 2 frases ou neste novo mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o teu entendimento, amarás o próximo como a ti mesmo. E Jesus faz isso porque Ele, como Pai do céu, nos quer livres. O caminho dos mandamentos é um caminho de liberdade. Para Jesus, o que importa é a liberdade e não a lei em si mesma. Essa liberdade, que não é a liberdade que o mundo prega, vai levar aqueles que ouvem a lei, que guardam os mandamentos em seu coração ao serviço do reino, a tornarem-se como Jesus, um servo por amor, e não um servo por causa da letra. É exatamente sob essa luz que a primeira leitura nos trouxe, que a gente considera aquele gesto ousado de Jesus de expulsar os profanadores do templo que nós ouvimos no Evangelho do dia. Cristo, com esse gesto, dentre outras coisas, quer nos ensinar que Deus deve ser servido e adorado com pureza de intenção. Quer nos ensinar também que as relações dos homens e mulheres devem ser relações retas e sinceras, assim como a relação com o próximo. E tudo isso deve ser vivido na interioridade e não na exterioridade. Em outras palavras, a base dessas relações deve ser o amor. Jesus expulsa os vendilhões do templo porque ele percebe que aquelas pessoas estão ali não por amor ao templo, não por amor à casa de Deus, não por amor à lei e à palavra de Deus, mas estão ali simplesmente para lucrar, para tirar vantagem, daquilo que é necessário para cumprir os ritos e os sacrifícios. Jesus não condena a prática da venda em si, porque toda religião, em todos os tempos, a judaica, a cristã e outras, dependendo da devoção popular ou do próprio rito em si, precisa adquirir, financeiramente falando, elementos para que o culto seja celebrado. Quando vocês chegam aqui à igreja, vocês veem as velas, ela tem um custo, as toalhas têm um custo, a própria hoste e o vinho
que a gente usa para consagrar tem um custo. Jesus não está condenando a venda das coisas para o culto. Jesus está condenando que se fez da venda das coisas para o culto um sinal de falta de comunhão, de exploração, de falta de caridade. Em outras palavras, aquelas pessoas estão ali vendendo no templo, não por amor a Deus, mas por amor a si mesmos, né? Por amor ao dinheiro, ao lucro que elas podem adquirir naquela oportunidade. E Jesus quer lembrar, né, que tudo deve estar ligado à interioridade e não à exterioridade, que a base de toda relação, de tudo aquilo que está ligado à casa de Deus e ao culto para com o Senhor Deus deve ser o amor. Jesus no Evangelho ainda se refere a um outro templo, um templo que é de dignidade infinita, o templo do seu próprio corpo, aquele que ele afirma destruir e em 3 dias reedificar. Essas palavras só foram compreendidas pelos ouvintes de Jesus naquela época, que num primeiro momento se escandalizam. Como assim? Esse templo demorou 46 anos para ser construído e esse homem vai estar dizendo que vai destruir e reconstruí-lo em 3 dias? Isso só vai ser compreendido, né, depois da morte e ressurreição de Jesus. Porque Jesus não estava falando do templo de Jerusalém físico, mas estava falando do seu templo corpo, né, do corpo dele. Cristo é rejeitado, como a gente viu no Evangelho, pelos comerciantes, pelos cambistas, pelos sacerdotes do templo. Porém, essa rejeição, ela servirá para o nascimento do novo centro do culto divino, que não mais será o templo de Jerusalém, que não mais serão as pedras de sacrifício, mas o corpo de Cristo. Por isso ele diz: destruí este templo, meu corpo, e em 3 dias eu o levantarei. 3 dias eu ressuscitarei. Cristo se faz uma nova proposta de salvação da parte de Deus para a humanidade, porque quem quer adorar a Deus em espírito e em verdade deve fazê-lo em Cristo, mediante a fé. A gente vê como pano de fundo dessa cena evangélica o próprio mistério pascal, porque através do mistério pascal, Cristo, nosso Senhor, ele substituiu o templo da antiga aliança pelo seu corpo, um templo que é vivo, um templo que é digno da Trindade, um templo que, oferecido em sacrifício pela salvação do mundo, substitui e anula de uma vez por todas todos os sacrifícios de animais que eram realizados no templo de Jerusalém. Depois do único e suficiente sacrifício de Cristo, nenhum outro sacrifício com sangue tem razão de ser, porque Jesus passa a ser o centro da nova aliança. Por isso a gente escutava na segunda leitura São Paulo dizer palavras fortes e ao mesmo tempo poderosas, quando ele diz: Cristo crucificado, ele é escândalo para os judeus, ele é loucura para os pagãos, mas para os chamados, ele é poder e ele é sabedoria de Deus, porque nós entendemos a dimensão desse sacrifício. O sinal da aliança não é mais o sangue dos cordeiros oferecidos em sacrifício pelo perdão dos pecados do povo, mas é o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Por isso, o anúncio da Páscoa deixa de ser para nós a libertação do Egito e passa a ser o Cristo crucificado e ressuscitado. A salvação se obtém pela fé na cruz, que é poder e sabedoria de Deus, porque trouxe em seus braços o único sacrifício que era capaz de nos dar a salvação. Portanto, a via de salvação é uma só: Cristo crucificado, que morreu e ressuscitou dos mortos. Pode acontecer que no culto que hoje nós prestamos a Deus, ou na observância de algum dos mandamentos,
a gente tem a tendência de olhar mais para o lado exterior, para o lado legalístico, do que para o interior da proposta. Isso é muito delicado e ao mesmo tempo muito perigoso, porque quando a gente não consegue ver a interioridade daquilo que a gente celebra, a interioridade da casa de Deus, a interioridade da palavra, dos mandamentos de Deus, é aí, nesse momento que nascem os pequenos e os grandes profanadores da casa de Deus, da religião e da palavra de Deus. Deus é aquele que é fiel a todo tempo. Por isso, a aliança com Ele só pode ser rompida de um lado, o nosso, porque a gente nem sempre é fiel, ou no mínimo somos inconstantes na nossa fidelidade. Mas mesmo tendo inconstância, a misericórdia de Deus nos dá o remédio certo, que é o arrependimento dos nossos pecados e na Igreja Católica o sacramento da reconciliação. A aliança que a gente faz com Deus, é importante a gente ter essa consciência, ela deve comprometer toda a nossa vida, por um único motivo: para que o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, não tenha sido em vão. É exatamente por isso que a Quaresma é esse tempo propício de conversão e de mudança de vida, em que, nos lembrando dessas coisas, a gente deve romper com os fingimentos, com as falsas modéstias, com aquelas preocupações temerosas, com o orgulho, com o egoísmo. É tempo propício não só de romper com essas coisas, mas também de testemunhar com coragem, mesmo diante das ironias e perseguições que nós encontramos no meio do nosso caminho por sermos cristãos, que Cristo morreu para que nós tivéssemos a vida. E em seu sangue, o Pai sela conosco uma nova e definitiva aliança para a nossa salvação. A nossa aliança com Deus, ela não pode de modo algum ser reduzida a uma apressada visita dominical à igreja, e muito menos participarmos da missa como se nada de sobrenatural aqui acontecesse. Inclusive indico, para quem não viu ainda, O Grande Milagre, um filminho de 1 hora e pouco, é uma animação, se eu não me engano tem no YouTube, tem no Netflix também, que todo mundo que assiste aquele filme, O Grande Milagre, depois vê a missa com outro olhar. Porque não é um evento social, é o momento onde o eterno irrompe no nosso tempo. E a gente não pode ver somente aquilo que os nossos olhos permitem. A gente tem que permitir-se entrar na atmosfera sobrenatural que é a celebração de cada Eucaristia. A nossa aliança com Deus, ela não pode se reduzir a um passeio turístico e religioso a algum santuário. Por exemplo, Nossa Senhora Aparecida é lugar de oração, mas a gente sabe que tem muita gente que vai lá fazer tudo, menos rezar, e se diz católico, e vai lá porque tem que ir todo ano. Vão lá para passear no shopping, na feira, comprar uma almofadinha de onça. A nossa aliança com Deus não pode se resumir a essas coisas. A nossa aliança com Deus não pode se resumir a devoções externas ou aquelas frequências convenientes aos sacramentos, porque o cristianismo não consta de práticas que devemos cumprir em determinados momentos ou de uma fidelidade periódica. Quem é cristão sempre. Quem é cristão foi marcado por essa aliança e deve viver essa aliança sempre, a todo momento da sua vida. Quem vive peridiosidade na sua fé não está vivendo a lei do Cristo, mas infelizmente está vivendo a sua lei pessoal. Para Cristo, a lei ela é compromisso de amor. Para nós também deve ser compromisso que nos põe a caminho da plenitude e que nos permite recomeçar sempre que nós caímos, e desde que nos mantenhamos no caminho, o caminho de Cristo, o caminho dos mandamentos, o caminho da liberdade e da salvação. Cristianismo não é simplesmente práticas, cristianismo é compromisso. Por fim,
o Evangelho ainda nos dizia que estava próxima a Páscoa dos judeus. E Cristo, com o gesto que faz no templo, de expulsar os vendilhões, de lembrar que a casa do Pai é casa de oração, purifica aquele templo para que a Páscoa seja celebrada sem mancha. Ou seja, Jesus ele renova o culto que ali no templo de Jerusalém era prestado a Deus. Estamos na metade da nossa caminhada quaresmal. Hoje é o dia 20 da quaresma. Aproxima-se também a nossa Páscoa. E a igreja repete esse gesto, nos convidando a purificar o templo do nosso coração, para que deste templo, que é o nosso coração, suba a Deus o culto mais puro, sincero e interior. Por isso, é tempo de abrir os ouvidos ao chamado de Cristo, que nos comunica a lei de Deus resumida na lei do seu amor. A lei humana tem um início e tem um fim. A lei de Deus não. A lei de Deus é de sempre e para sempre. A lei de Deus é regida pelo amor, e para o amor não existe um basta. O amor não tem limites. O amor é sem fim. Por isso, confortados pela misericórdia de Deus, nos lembremos sempre daquilo que o Salmo de hoje também nos recordava, de que a lei do Senhor Deus é perfeita, um conforto para a alma, palavras de vida eterna, testemunho fiel, sabedoria dos humildes, precisa, alegria ao coração, brilhante para os olhos luz, pura, imutável, correta, justa, desejável, palavra mais doce que o mel. Se nós queremos ser verdadeiramente livres, o caminho da libertação é a lei do Senhor Deus e também o sangue de Cristo derramado na cruz por nós e para a nossa salvação.